Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a crise em Cuba, né? Estão havendo mais vários protestos lá em Cuba pela falta de luz. Cuba mergulhou numa situação de que agora tem luz de vez em quando durante o dia. A maior parte das cidades não funciona, o pessoal passa fome, uma dificuldade danada lá. O governo não consegue resolver, não tem como resolver, a cidade, a ilha está quebrada, o país não tem recurso nenhum. Os países que ajudavam Cuba não conseguem ajudar mais, porque o socialismo está falhando neles também, né? E aí, cara, o mais engraçado dessa história toda é que você vai ver qual é o problema, o que está causando esse problema. Eu já expliquei para vocês o que está causando esse problema. É o comunismo. O comunismo sempre causa esse problema. O Mises escreveu em 1921 o artigo lá, Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, que comprova que todo regime socialista ou comunista vai causar tragédia, vai quebrar. É inevitável, leva um tempo e quebra, né? Mas vocês sabem como é que é a ideologia do comunismo. O pessoal não se dá por satisfeito. Quando quebra o comunismo, o que acontece? Ele vira capitalismo. Olha só a reportagem aqui da crise em Cuba. O que está causando a crise em Cuba? Ah, é o choque liberal do governo cubano. Porque o governo cubano não tem dinheiro mais para nada. Aí a ponto que começou a permitir alguns comércios na ilha de Cuba de novo. Começou a permitir propriedade privada na ilha de Cuba de novo. Aí agora é isso que está dando problema. Não é o fato de que o governo falhou, que tudo quebrou. O problema é o choque liberal. Aliás, esse caso lembra muito o caso da perestroika e da glasnost. Vocês lembram da União Soviética? A União Soviética, até pouco tempo atrás, era um exemplo de comunismo, né? O Haddad chegou a fazer a tese do Haddad era dizendo que como o comunismo funcionou na União Soviética e coisa e tal, mas o que aconteceu na União Soviética? Quebrou, né? Deu ruim, né? Dissolveu no final das contas. Aí você chega nesse daqui, ó, nesse artigo aqui, ó, brasilescola.ol.com.br aqui, ó. A União Soviética era comunista ou socialista? Não, não foi socialismo nem comunismo. Era um capitalismo não baseado na propriedade privada. Esse pessoal é tão previsível, cara, é impressionante. É a tristeza que vai ter gente que vai cair nessa parada, cara. É sempre assim. O ciclo é sempre esse, né? Ah, o comunismo não funcionou. Ih, então era capitalismo. Já estão chamando o Maduro de capitalista. Vai vendo, vai vendo. A Cuba, aqui, o problema de Cuba é desigual, é o choque liberal. O problema é o capitalismo de Cuba. Essa notícia foi sugerida por Peter Vai Ser Pai de Bebê Reborn, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então aqui, ó, tá tendo um grande conjunto de protestos lá em Cuba contra o Miguel Dias-Canel pelos constantes apagões, né? Até quando vai ser esse abuso? Tá o pessoal aqui reclamando, a gente já fez vários vídeos aqui falando sobre os problemas dos apagões em Cuba, e o que acontece em Cuba é que a única usina termoelétrica significativa foi um presente da União Soviética lá atrás, quando a União Soviética tinha dinheiro para dar presente para Cuba assim. Desde então, Cuba não consegue fazer dinheiro com nada, é uma corrupção só no governo cubano, igual é o governo do PT aqui no Brasil, igual é todo o governo comunista no final das contas. Então a usina termoelétrica foi ficando sem manutenção, uma hora da merda, né? A gente falou sobre isso também quando teve a explosão nessa usina termoelétrica, num terminal que recebia petróleo lá em Cuba, né? E aí acabou que Cuba agora não consegue mais gerar energia elétrica suficiente para a ilha. E olha que lá o pessoal já consome pouco, tá? Já não tinha muita coisa para gastar energia elétrica e agora está cada vez mais crítico isso daqui por conta de não tem dinheiro, não tem grana. Durante um tempo, o Brasil sustentou Cuba com um programa Mais Médicos e não sei o que lá. Depois a Venezuela sustentou Cuba durante um tempo. Mas o problema é que o comunismo na América Latina como um todo está morrendo, está todo mundo sem dinheiro. O governo Lula só mal consegue roubar para os próprios pinguços dele lá, para os cupinchas lá do Lula, né? Então mal consegue roubar para eles mesmo, então não consegue ajudar Cuba mais, né? Então tá aqui, ó, os apagões constantes que superam 20 horas por dia. Ou seja, o pessoal tem luz durante 4 horas do dia. Você imagina o que é isso? Isso a gente não está falando de uma cidade, não, é praticamente a ilha inteira. Havana ainda tem luz por mais tempo, mas mesmo em Havana já tem um monte de apagões por lá também. E não tem previsão nenhuma. O governo está falando aqui ó, que recentemente teve alguma coisa que eles vão melhorar um pouco, aqui ó, que começou a dar um pouco de manutenção e não sei o que lá, mas não temos acesso a financiamento. É lógico,
resolveram cortar acesso, brigar com os Estados Unidos, brigar com a Europa, brigar com todo mundo, acabou com o problema de ficar sem nada, né? E isso daqui é o problema que eu falo para o pessoal aqui do Brasil também, né? O pessoal da esquerda no Brasil adora dizer isso. Não que temos que cortar relações com os Estados Unidos, vamos depender só da China, da União Soviética, da Rússia, e não sei o que lá. E olha só, não vai rolar esse troço não, tá? O dinheiro, o financiamento vem dos Estados Unidos, vem da Europa. Então cortar a relação com esse pessoal, você se fode com certeza, né? Enfim, estão chorando aqui, ó. Se tivéssemos mais diesel, poderíamos ter um nível de apagão menor, disse o Lopes, né? Que, porém, entendeu que tem poucos recursos no final das contas e não tem como restaurar a situação. Ou seja, tá ruim e vai ficar, e não tem perspectiva de melhorar, e vai começar a ficar cada vez pior. Aí o que aconteceu, né? Como o governo cubano não consegue mais fazer nada, eles recentemente fizeram, de fato, algumas reformas liberais. Era proibido você ter propriedade privada em Cuba. Agora você já pode ter uma venda, já pode ter um comércio em Cuba, né? É uma coisa muito incipiente ainda, porque todo mundo é muito pobre, mas no final das contas você consegue ter isso, principalmente para vender produtos mandados pelos imigrantes cubanos que estão em Miami, que estão nos Estados Unidos. O pessoal ganha bem, manda dinheiro para os parentes que estão em Cuba ainda. Você consegue de alguma forma movimentar a economia da ilha um pouquinho, né? Só que aí está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na União Soviética. Quando você começa a abrir um pouco a economia, aí que a coisa desaba completamente, né? Tá aqui, ó, o choque liberal por trás da crise de desigualdade de Cuba. A vida só melhora para quem tem dólar. É porque o regime comunista é um inferno, o regime comunista não ajuda ninguém. Essa ideia de que as pessoas vão conseguir ficar, depender do regime, coisa e tal. Ou seja, quem tem parente que foi para Miami e manda dólar para os parentes que ficaram em Cuba, tá bem. Quem não tem, meu amigo, tá se fudendo. Quem confiou no regime, quem achou que Cuba ia conseguir resolver, né, continua aqui as vendas cubanas. Olha o estilo que é a venda cubana. É isso aqui mesmo. E o pessoal está chorando aqui, dizendo que o problema é o capitalismo, que o choque liberal de Cuba não está funcionando e não sei o que lá. E o curioso é que isso daqui não... É o que eu falo para vocês. Comunismo tem um prazo de validade. Cuba está chegando no prazo de validade. Prazo de validade, fazendo as contas, né? É 70 anos, ou seja, seria 2029. A gente está em 2025, mais 4 anos aí, Cuba deve desmoronar igual a União Soviética. A perspectiva é essa. E o fato de estarem fazendo reformas agora, reformas capitalistas, né, só mostra que estão cometendo o mesmo erro da União Soviética. Na União Soviética também aconteceu isso. Por que o Gorbachev fez a Glasnost e a Perestroika? A Glasnost e a Perestroika, eu não lembro qual que é qual, mas eram basicamente duas reformas que visavam, primeiro, um pouco mais de liberdade econômica e depois liberdade de informação, né? Na União Soviética, a informação era toda monopólio do Estado. Você não tinha jornais independentes, só tinha jornal ligado ao Estado. Você não podia imprimir jornal e fazer coisa, né? Então tinha essas duas coisas, Glasnost e Perestroika, abertura econômica e abertura de informações, né? E o que aconteceu? Justamente quando surgiram essas reformas, aí que a União Soviética desabou de vez. E o Gorbachev fez essas reformas porque não tinha alternativa, cara. Ele não tinha alternativa. A economia da União Soviética já estava totalmente quebrada. É uma situação muito similar a Cuba. Já está totalmente quebrada, a economia não tem para onde ir, a única alternativa é ir para o capitalismo. E aí o que acontece? Quando você tem o choque de um regime comunista que não funciona, que ainda tem um monte de ladrão, um monte de corrupto querendo sugar o pouco que é produzido pelo setor privado, aí você cria um pequeno setor privado, aí, meu amigo, aí que a coisa desanda de vez e acaba caindo tudo. A minha visão é que Cuba está repetindo exatamente o modelo soviético e vai cair muito em breve, né? E é muito engraçado isso, porque aí já começa a falar, você já viu que essa manchete aqui já está dizendo que o problema é o capitalismo de Cuba. Não, o comunismo de Cuba funcionou, o problema é o capitalismo. Aí que tá sacaneando, né? Aqui na questão da Glasnost e Perestroika, muita gente culpa o Gorbachev pela queda da União Soviética. O Putin é um desses, que fala que não, que se ele não tivesse feito a Glasnost e a Perestroika, que não tinha caído a União Soviética, a grandeza do Império Soviético e não sei o que lá. Lorota, ele fez essa reforma porque não tinha o que fazer. Tava um caos completo econômico, não tinha mais dinheiro para nada, né? E aí, como é padrão, o pessoal já começa a dizer agora que não era comunismo de verdade.
O que houve na União Soviética não foi socialismo ou comunismo, mas um capitalismo não baseado na propriedade privada. Cara, esse pessoal é muito cara de pau, bicho. O Haddad fez uma obra, a tese de mestrado dele era como que a economia socialista funcionava na União Soviética. Era fantástica, que era enorme, que era fundamental, que era uma coisa impressionante como que funcionava. Ele defendeu a tese dele 6 meses antes da União Soviética colapsar completamente. Cara, tinha que cancelar o diploma desse cara, bicho. É um absurdo. Tinha que cancelar o diploma dele, né? Mas, enfim, enquanto eles achavam que a União Soviética estava funcionando, era comunismo. Ah, não funciona mais, agora é capitalismo. Tem essa outra thread aqui do João Eigen, aqui, que é um professor. Ele tá apontando esse caso aqui, né? De um aluno que mandou para ele, tá? Dizendo aqui falando sobre a crise econômica na Alemanha, né? Olha só, crise econômica na Alemanha, e aí embaixo aqui, nazismo na economia, tá escrito aqui, ó. Nosso partido poderia ser chamado de Partido Liberal, disse o Hitler. Você querendo dizer que a culpa do nazismo era do liberalismo, né? Que é capitalismo, não, que o nazismo é capitalista, claramente, não sei o que lá, né? Mas o nazismo só é capitalista porque falhou. É o padrão dos comunistas. Se é comunismo, se deu certo é comunismo, se falhou é capitalismo. Então todo comunismo acaba revertendo para o capitalismo, porque todos eles falham em algum momento, né? E aí, ele contando aqui que, pô, é um absurdo isso, porque o professor pegou o início da frase que inverte totalmente a lógica do que o Hitler falou. Olha só o que era a frase de verdade aqui no final das contas. Olha só. Aqui, ó. Isso aqui é a fala toda do Hitler, né? O socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. O comunismo não é o socialismo, o marxismo não é o socialismo. Havia mesmo uma briga entre o Hitler, que era o socialismo da Alemanha, e o socialismo da União Soviética, que já existia na época, que era o marxismo, né? Ou stalinismo, se você preferir. Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu devo retirar o socialismo dos socialistas. O socialismo é uma antiga instituição ariana e germânica. Nossos antepassados germânicos mantinham certas terras em comum. Ou seja, você sabe que o papo do Hitler todo era esse, né? Que não que o gene ariano, né? A raça ariana pura, era comunista e coisa e tal. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. O socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada. Ao contrário do marxismo, não envolve a negação da personalidade. E, ao contrário do marxismo, é patriótico. Nós poderíamos ter nos chamado Partido Liberal. Aí a frase que ele pegou foi só essa. Você repara que o Hitler só fala em comunismo antes, só fala em comunismo depois. O único ponto que ele fala de liberal é esse ponto, né? Mas nós poderíamos ter nos chamado de Partido Liberal. Escolhemos nos chamar de nacional-socialistas. E não somos internacionalistas. Nosso socialismo é nacional. Nós exigimos o cumprimento de reivindicações justas das classes produtivas pelo Estado com base na solidariedade racial. Para nós, o Estado e a raça são um. Ou seja, o cara botou isso daqui. A única frase que destoa de todo o texto, ele tentou botar para dizer que o nazismo é capitalista. Não é. O nazismo é socialismo. É um socialismo que deu errado e, como todo socialismo que dá errado, o pessoal socialista começa a dizer que é capitalismo no final das contas, né? Cuba, em breve, vai ser capitalista.